E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A relação entre treinador e jogador é delicada, construída sob pilares de confiança, respeito e entrega em cada treino, cada jogo. Mas, quando essa aliança se quebra, o clima nos bastidores do futebol pode mudar radicalmente. Foi isso que aconteceu recentemente, quando Cuca, técnico de um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, perdeu a paciência com o desempenho de um de seus jogadores. A crise, que parecia apenas uma pressão natural no esporte, logo tomou proporções maiores, revelando a pressão de quem está na linha de frente de um time em busca de vitórias. O treinador não poupou palavras ao criticar publicamente seu atleta, deixando claro, não joga mais comigo. Esse tipo de desabafo não é comum no futebol. Técnicos costumam, em sua maioria, manter uma postura mais diplomática, especialmente quando se trata de jogadores que ainda têm vínculo com o time. Contudo, quando a frustração chega ao ponto de Cuca se sentir compelido a disparar essas palavras, é sinal de que algo mais profundo está em jogo. O que poderia ter sido um simples erro durante uma partida transformou-se em um episódio que gerou especulações sobre a continuidade do jogador no elenco e os rumos do time na temporada. As críticas de Cuca vêm após uma série de performances aquém das expectativas de um jogador considerado fundamental para o esquema da equipe. Em um campeonato em que cada ponto é disputado com unhas e dentes, o técnico não aceitou a falta de empenho, a falta de concentração e, acima de tudo, a falta de comprometimento com o grupo. Para Cuca, a lealdade à camisa e a disposição para superar os próprios limites dentro de campo são inegociáveis. O jogador em questão, cuja identidade ainda é mantida em segredo, parece ter sentido o peso das palavras do comandante. Na coletiva de imprensa seguinte à declaração de Cuca, o ambiente era tenso, a imagem de um grupo unido parecia ter sido quebrada. Os companheiros de equipe, que estavam até então no mais absoluto silêncio, começaram a se manifestar. Alguns expressaram apoio ao treinador, outros demonstraram surpresa com o acontecimento, mas uma coisa era certa, nada mais seria como antes. A decisão de Cuca, por mais impetuosa que tenha sido, é também um reflexo das cobranças cada vez mais intensas que os técnicos enfrentam. A pressão por resultados em tempos de resultados imediatos não permite espaço para erros. O torcedor, muitas vezes ansioso e exigente, cobra cada lance com a intensidade de uma final. E a situação fica ainda mais difícil quando o desempenho de um jogador não corresponde ao que é esperado de sua experiência e qualidade técnica. A postura do treinador também levanta um debate sobre a relação de poder e responsabilidade entre os comandantes e os atletas. Em um ambiente onde a competitividade é feroz e as relações se estreitam com a busca pelo melhor desempenho, é normal que surjam conflitos. No entanto, a forma como esses desentendimentos são administrados é crucial para a manutenção da harmonia do time e a preservação da imagem de ambos, técnico e jogador. Nos bastidores, especula-se sobre o futuro do atleta. A declaração de Cuca gerou rumores sobre uma possível transferência, ou até mesmo a iminente dispensa do jogador, caso a situação não se resolva. O mercado de transferências está aberto, e os clubes estão sempre em busca de peças que se encaixem melhor em suas necessidades. Para um jogador com a reputação do envolvido, a pressão é dobrada, pois sua carreira pode ser afetada por um momento de desentendimento. Em entrevista a jornalistas, Cuca deixou claro que a decisão foi tomada após uma longa reflexão. O técnico revelou que já havia tentado dialogar com o jogador em diversas ocasiões, mas não viu melhorias significativas. Não posso permitir que a falta de empenho prejudique o coletivo. O time tem que estar acima de tudo, afirmou. O comandante, sem esconder a frustração que tomou conta dele nos últimos dias. O jogador, por sua vez, não se manifestou imediatamente após o ocorrido. Entretanto, fontes próximas ao atleta indicam que ele está buscando uma maneira de se reerguer, ciente de que precisa reconquistar a confiança do treinador e da torcida. Como em qualquer grande história de superação, este pode ser o momento em que o jogador será forçado a olhar para dentro de si e encontrar a motivação necessária para voltar a ser uma peça-chave para o time.
O torcedor, por sua vez, está dividido. Enquanto alguns apoiam a atitude de Cuca, acreditando que ele fez o que era necessário para preservar a disciplina e a moral do grupo, outros questionam se a solução não teria sido um pouco mais conciliatória. Afinal, os jogadores são seres humanos, com falhas e altos e baixos. Será que o ambiente de um time deve ser tão rígido a ponto de não dar chances a uma possível recuperação? Mas a verdade é que no futebol, como em qualquer esporte de alto nível, o resultado é o que conta. Cada erro se reflete diretamente no desempenho do time e, no fim das contas, o que importa é o coletivo, a união do grupo em busca de objetivos em comum. Para Cuca, a palavra de ordem parece ser comprometimento. Nos próximos dias, o futuro do jogador será decidido. As conversas internas continuam e o treinador tem a última palavra. Uma reaproximação ainda é possível, mas para isso, o atleta terá que mostrar que é capaz de aprender com os erros e voltar a ser o jogador que Cuca sempre acreditou que ele poderia ser. O futebol, como a vida, é feito de segundas chances, mas elas exigem mais do que palavras, exigem atitudes. Por fim, fica o alerta para todos. No mundo do futebol, a linha entre o sucesso e a queda pode ser mais fina do que imaginamos. Cuca, com sua franqueza, mostrou que não tolerará jogadores que não estejam dispostos a dar o seu melhor. Lembrando que no futebol, como na vida, a dedicação sempre será a chave para se manter em alto nível. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! O episódio gerado pela explosiva declaração de Cuca não foi apenas um desabafo, mas uma clara manifestação do seu estilo de liderança e da sua visão sobre a responsabilidade dos jogadores dentro do campo. Cuca sempre foi reconhecido por ser um técnico de mão firme, mas ao mesmo tempo é alguém que preza pela convivência saudável e pela comunicação clara com seu elenco. A situação atual, no entanto, parece ter ultrapassado qualquer limite de paciência. Isso levanta a questão de até que ponto um líder deve se impor e até que ponto os atletas são capazes de compreender que o futebol profissional exige, acima de tudo, comprometimento intransigente. Esse tipo de confronto público, no entanto, não é exclusivo de Cuca. O futebol brasileiro como um todo já presenciou episódios semelhantes envolvendo outros treinadores de renome. Técnicos como Vanderlei Luxemburgo, Tite e Renato Gaúcho também se envolveram em situações de cobrança e desentendimentos com seus jogadores, mas a diferença nesse caso é que Cuca não escondeu a frustração de maneira alguma. Ele optou por dar um recado direto ao jogador e à torcida, demonstrando sua intolerância à falta de atitude. Para ele, o futebol é uma questão de profissionalismo, e quem não entrega o mínimo de empenho não tem espaço no time. O impacto imediato dessa atitude foi a sensação de desconforto nos vestiários. Quando um técnico faz uma declaração tão contundente como a de "não joga mais comigo", ele expõe não apenas o comportamento de um jogador, mas também cria uma pressão adicional sobre os outros membros do elenco. O ambiente fica carregado, com a expectativa de que os demais atletas se sintam obrigados a redobrar seus esforços para não serem os próximos alvos do comandante. Isso pode resultar em uma mudança de comportamento coletiva, com os jogadores buscando melhorar suas performances de forma geral, mas também pode criar um clima de instabilidade, já que a confiança entre técnico e grupo fica abalado. De um lado, a decisão de Cuca pode ser vista como necessária para manter a integridade da equipe. A cobrança é uma parte inevitável do futebol de alto nível, e um time que não tem disciplina, foco e comprometimento tende a cair na mediocridade. Quando um jogador desvia de suas responsabilidades, isso pode afetar a moral do elenco inteiro. Cuca, com sua postura de liderança, parece ter escolhido não dar margem para erros em um momento crucial da temporada. Por outro lado, a situação coloca em evidência uma fragilidade do sistema, onde a pressão e o confronto acabam sendo o único meio de comunicação eficaz. Dentro do futebol, a relação entre técnica e psicologia é complexa. Para muitos jogadores, o apoio de seus treinadores pode ser
ser o fator decisivo para uma boa fase, mas para outros, a pressão e o excesso de cobranças podem gerar o efeito oposto, levando-os a um desempenho abaixo do esperado. A cobrança pública de Cuca, portanto, pode ser vista por alguns como um incentivo à mudança de atitude, mas para outros pode ser um golpe difícil de digerir, especialmente para aqueles que talvez estejam lidando com questões pessoais fora dos campos que afetam seu rendimento. A fragilidade emocional de um atleta pode, às vezes, ser invisível, mas quando se torna pública, coloca mais lenha na fogueira do debate. Cuca é conhecido por ser um treinador que investe na preparação psicológica de seus jogadores. Ele compreende que o futebol vai além da habilidade técnica. A mentalidade vencedora é tão importante quanto a execução dentro de campo. Porém, mesmo os mais preparados psicologicamente podem se abalar quando confrontados diretamente com críticas severas de seu chefe. A dúvida que paira no ar é: essa cobrança vai resultar na motivação necessária para o jogador mudar sua postura? Ou ele se sentirá alienado e com isso a situação piorará ainda mais? Só o tempo dirá, mas as consequências imediatas para o ambiente da equipe são palpáveis. O caso também expõe um dilema recorrente no futebol de alto nível. Até que ponto a relação entre jogador e treinador pode ser afetada por questões externas? A vida pessoal do jogador, os altos e baixos da carreira e até a pressão da torcida podem interferir no desempenho de campo. No entanto, Cuca parece ter adotado uma postura inflexível, como se acreditasse que, no contexto profissional, não há desculpas para a falta de comprometimento. Isso pode ser visto como um reflexo do que o futebol de hoje exige: resultados imediatos e uma mentalidade focada no coletivo. Curiosamente, a situação também coloca em pauta o papel da diretoria do clube. Quando um técnico expõe publicamente um jogador, há sempre uma expectativa sobre como os dirigentes irão reagir. O clube precisa decidir se apoia o treinador em sua abordagem rigorosa ou se intercede em defesa do atleta. No caso de Cuca, a diretoria terá que pesar a longo prazo se a postura do técnico de não tolerar falhas pode ser um modelo a ser seguido, ou se uma abordagem mais conciliadora seria mais eficaz para manter a harmonia do grupo. Além disso, a reação da torcida será um fator crucial. O futebol brasileiro tem uma torcida apaixonada e muitas vezes as declarações de treinadores ganham contornos dramáticos nas arquibancadas. Para os torcedores, a performance dentro de campo fala mais alto, mas quando um treinador toma uma posição tão firme contra um jogador, isso cria uma linha divisória. Ou eles apoiam o comandante ou se posicionam contra ele. O torcedor tem um poder muito grande em clubes grandes, e a resposta popular pode determinar se Cuca tomou a decisão certa ou se sua atitude gerou um desgaste desnecessário. A trajetória do jogador, que antes era visto como uma peça importante para o time, agora está em xeque. A falta de espaço no elenco e a situação de conflito com o treinador podem fazer com que ele busque alternativas em outro clube, especialmente se a situação se arrastar sem uma resolução. Transferências no meio da temporada são comuns, e os agentes do jogador certamente já devem estar buscando novas opções no mercado, pois a carreira de um atleta de alto nível não pode ser deixada à mercê de um impasse entre técnico e jogador. O futebol, em última análise, é sobre decisões rápidas e muitas vezes difíceis. Cuca, com sua atitude firme, tomou uma posição que reflete a natureza implacável do esporte. Agora, o time e os envolvidos devem se ajustar a esse novo capítulo da temporada. Seja para uma recuperação ou para uma saída definitiva, a história dessa disputa, em breve, será mais uma peça a ser analisada no grande livro da vida do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.